Salmo 74. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Salmo 74, versos 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança, que resgataste do monte Sião onde habitaste. Volta os teus olhos para aquelas ruínas irreparáveis e para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Palavra do Senhor para nós. Vamos orar? Fecha seus olhos, vamos pedir ao Espírito Santo para iluminar a nossa mente, o nosso coração e falar conosco essa manhã. Senhor, nós já te adoramos, cantamos sobre a nossa fé, sobre tudo que o Senhor representa para nós. Fizemos orações aqui tão importantes hoje. Convidamos o Teu Espírito para vir sobre nós com poder. Declaramos que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Deus, as nossas músicas estavam repletas de orações importantes. E agora, nesse momento, nós também nos dobramos diante do poder e autoridade da Tua palavra. Senhor, brilha sobre nós a luz da verdade nessa manhã. Deus, num mundo cheio de enganos e mentiras, nós viemos aqui essa manhã porque sabemos que a Tua palavra é a verdade e nós queremos ouvir a Sua voz. Deus, abra os nossos olhos para ver o que o Senhor quer que vejamos e os nossos ouvidos para ouvir o que o Senhor quer que ouçamos essa manhã. Assim nós oramos, Deus, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amém. O livro de Salmos é um livro muito importante da nossa Bíblia. Salmos, o título original desse livro, o título moderno que nós temos, a nossa Bíblia, essa que lemos agora há pouco, o título Salmos vem do grego psalmos, que significa hinos para serem cantados acompanhados de instrumentos, ou seja, são poemas musicados ou poemas musicais. E são 150 desses poemas. O maior contribuinte da composição de todos esses salmos é o rei Davi. Pelo menos nos títulos que os salmos nos oferecem, são 73 dos 150 salmos foram escritos pelo rei Davi. E essa grande compilação, na verdade, é o maior livro da Bíblia. Você sabia disso? O livro de Salmos é o maior volume da Bíblia. E esses 150 poemas, eles foram colecionados, eles foram reunidos numa ocasião especial. O povo de Judá estava retornando do cativeiro da Babilônia. E havia uma necessidade de reconstrução, não apenas emocional, mas também espiritual. E os estudiosos dizem que possivelmente Esdras, o homem que Deus levantou para reordenar, para reorganizar o culto em Israel, foi ele mesmo responsável por essa compilação de 150 importantíssimos poemas para a espiritualidade e para a vida do povo hebreu. Por isso que o livro de Salmos também é chamado de o inário do segundo templo. Era esse segundo momento, esse retorno do povo de Israel para a reconstrução da sua cidade, do seu templo, dos seus muros, mas também dos seus corações. Era isso que Deus estava fazendo. E essa coleção de 150, ela é fruto de várias outras coleções menores. E por mais que você veja, são 73 escritos por Davi, então a maioria deve ter sido escrito no mesmo período? Não. Os estudiosos também dizem o seguinte, que é um período desde o início. Existem salmos datados do início
do povo de Israel até o período pós-exílico, que nos dá mais ou menos a ideia de 600 a 1000 anos, imagina? Quando você lê o livro de Salmos, você está lendo um período muito distante, de muita profundidade, de muita história de verdade. E qual é a ênfase desse livro? Eu estou dizendo essas coisas todas aqui para entender, ok? Não são apenas curiosidades ou história sem sentido. Você vai entender a ligação disso com a mensagem dessa manhã. Qual é a ênfase desse livro? O livro de Salmos, ele trata de uma espiritualidade muito humana. Ele trata de experiências muito reais, de desejos, de necessidades muito humanas, muito próprias de nós mesmos. É por isso que o livro de Salmo era, naquele momento, um livro tão importante. E não é à toa que continua sendo tão importante para nós hoje. O livro mais citado no Novo... Sabia que o livro do Antigo Testamento que mais foi citado no Novo Testamento é o livro de Salmos? E o próprio Jesus o citou diversas vezes. E é um livro que tratava dessa espiritualidade, essa experiência de necessidade e de uma relação muito pessoal com Deus. Claro, Davi, chamado homem segundo o coração de Deus, que desenvolveu um relacionamento de muita intimidade com o Senhor, escreveu diversos desses poemas e demonstrou para nós a maneira como nós poderíamos nos relacionar com Deus. E o livro de Salmos nos apresenta, acima de tudo, um Deus que nos ouve, um Deus que nos vê, e um Deus que está interessado em interagir e interferir na minha história e na sua história. Isso é o teísmo. O teísmo acredita que Deus criou todas as coisas. Veja bem, é apenas um conceito doutrinário, mas isso faz muita diferença na nossa experiência prática de fé. O teísmo diz que Deus criou todas as coisas, mas também está interessado em seguir interagindo com a sua criação e interferindo na história da sua criação, que é diferente do deísmo, que às vezes as pessoas nem sabem o que é, mas que na prática da sua experiência de fé acabam adotando como princípio, que é o deísmo. Deus criou todas as coisas, ou uma força sobrenatural criou todas as coisas, mas se mantém distante e indiferente a respeito daquilo tudo que Ele criou. E não é nisso que nós acreditamos, e não é assim que o livro de Salmos nos apresenta. O livro de Salmos nos apresenta um Deus atento, de olhos abertos, de coração inclinado para mim e para você. E os salmos são divididos em diferentes categorias. Existem, por exemplo, os salmos que são hinos de louvor, louvor por quem Deus é. Existem a categoria dos salmos que são os hinos de gratidão, e é diferente de louvor, porque louvor nós estamos dizendo quem Deus é, exaltando o seu nome, independente daquilo que aconteceu ou acontece. Já os hinos de gratidão são expressões que louvam ao Senhor por aquilo que Ele fez e continua fazendo. Hinos de louvor, hinos de gratidão. Nós temos também hinos litúrgicos, que esses foram fundamentais para Israel naquele momento, porque eles seguiam fielmente esses salmos na maneira como eles prestavam o culto naquele tempo. Eles tinham perdido completamente a referência de culto, e eles olhavam para esses salmos, os salmos litúrgicos. Existem os salmos também sapienciais, de conselhos, como por exemplo temos Provérbios, temos Eclesiastes. Existem os salmos de peregrinação, que enquanto o povo ia peregrinando na direção de Israel, de Jerusalém, para prestar o seu culto, eles estavam recitando esses salmos de peregrinação. Mas existe uma categoria, e essa é importante, eu queria destacar, porque o salmo que nós lemos aqui, o 74, faz parte dela, que são os salmos de lamentação. E olha que coisa, lamentação.
o maior livro da Bíblia, ok? De maior volume que a Bíblia nos apresenta. Deu o maior espaço para queixas, para súplicas e para lamentações. Será que isso tem algo a dizer para nós hoje? O que nós podemos aprender com isso nos dias de hoje? É incrível porque essa mensagem, ela é um paradoxo para os nossos dias. E é um confronto muito grande para a cultura que nós vivemos. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa cultura hoje onde não há espaço para lamentação. Não há espaço para queixa. Não há espaço para ser fraco. Nós somos diariamente impulsionados, não é? A alta performance. Seja uma pessoa, 10 conselhos no Instagram para você ser uma pessoa de alta performance. Não é assim? Esse dia tinha um programa lá até no Instagram me vendendo uma vida épica. Já pensou? Eu me senti o Maximus Maximus do Gladiador. Não é? Aquele guerreiro que sozinho com a espada e a armadura enfrenta o imperador romano e destrói todo o império apenas na força da sua luta e do seu braço. Rapaz, uma vida épica deve ser um negócio desse. Construa uma vida épica. E isso, nós estamos sendo empurrados para esse tipo de coisa, para uma vida onde não há espaço para fraqueza, uma vida onde não há espaço para lamentação. Não há lugar para isso. E a gente fica perdido quando nós precisamos de um lugar para isso. Quando nós precisamos de um lugar para sermos fracos. E o livro de Salmos, ele é uma notícia maravilhosa para mim e para você. Ele diz que em Deus há um lugar para ser fraco. E um lugar muito especial, porque Ele separou a maioria dos seus salmos para que os seus filhos pudessem lamentar na sua presença. Em Deus há um lugar para nós sermos fracos. E olha o que o Salmo 74 está dizendo. Como disse, ele faz parte dessa categoria de salmos de lamentação. Um salmo de Asaf, escrito por Asaf, pelo menos é o que o título nos diz. Não se sabe exatamente qual é o evento desastroso. Você percebe que o salmista está aqui tratando de um evento desastroso. E ele já começa fazendo uma pergunta muito difícil. Ele diz: por que nos abandonaste, ó Deus? Então veja que a sensação que ele tinha, a circunstância que ele atravessava, era de fato complicadíssima. E não se sabe exatamente a qual situação, a qual dos desastres que Judá e Israel enfrentaram. Mas aqui, nesse salmo, acredita-se que foi de fato a destruição de Judá depois da conquista e do cativeiro da Babilônia. E o povo está olhando ao redor e tudo que eles veem é ruína, é muro queimado, é o templo, que era o símbolo maior da sua fé, completamente destruído, símbolos sagrados levados, o melhor daquela terra ou foi destruído ou foi levado para Babilônia. Uma situação realmente adversa que eles estavam enfrentando. E naquele momento a sensação que o salmista tem é que Deus havia abandonado. E isso não é muito humano. Eu disse que o livro de Salmo tem essa ênfase, essa tônica de muita humanidade nos seus escritos. Não é muito humano, não é muito eu, não é muito você, em circunstâncias que nós passamos, de desespero. Nós temos essa sensação de que Deus não está nos ouvindo, de que Deus não está vendo o que está acontecendo conosco. Portanto, a pergunta muito honesta que o salmista faz aqui, no início do texto, é: por que
nos abandonaste, Deus. E se não há Deus, não há esperança para a reconstrução daquelas ruínas. E veja que essa sensação do salmista de que Deus não estava mais vendo, e não estava mais ouvindo, e não estava mais próximo, leva a um segundo sentimento que também é muito comum para mim e para você, que é o sentimento de que as nossas ruínas são irreparáveis. É isso que ele diz, o salmista: volta, Senhor, os seus passos para essas ruínas irreparáveis. E percebe o que ele diz também, aí no primeiro versículo ainda, ele diz: porque o Senhor abandonou logo as ovelhas do seu pastoreio, logo as suas ovelhas, logo o seu povo querido. Não é esse sentimento também que a gente tem às vezes? Logo eu, Deus, por que isso está acontecendo logo comigo? Eu sou povo do seu pastoreio, eu tenho relacionamento com o Senhor. Essa questão de relação entre pastor e ovelha, durante toda a Bíblia, significa um relacionamento de intimidade. E o salmista está dizendo: logo eu tenho um relacionamento e uma história com o Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E aí ele diz: volta aos teus passos para essas ruínas. E aí ele usa uma palavra que é muito forte, que nós não podemos ler a Bíblia sem prestar atenção nesses detalhes. Ele diz: as ruínas irreparáveis. Volta aos teus passos, Senhor, para essas ruínas. É como se o salmista estivesse convidando, ele estivesse andando por aquelas ruínas e dizendo: Senhor, vem andar comigo aqui nessas ruínas. Senhor, será que o Senhor consegue sentir a dor que eu sinto quando eu piso nesses pedaços de tijolos que antes eram o orgulho de Israel? Será que o Senhor consegue sentir o que se passa no meu coração? Convidar o Senhor: vem, dirige os seus passos para essas ruínas. Tem esse sentimento de querer que Deus compartilhe da sua própria dor, de querer que Deus se aproxime e pise no mesmo lugar que você está pisando. Esse é um sentimento, um desejo do nosso coração, que foi plenamente atendido por Jesus Cristo. Não é verdade? A maior mensagem do amor de Deus é que Ele se tornou carne, veio pisar nesse mundo, veio ver com os próprios olhos, sentir com o próprio coração as ruínas do mundo que nós vivemos. Jesus Cristo definitivamente, eu estou abrindo aqui um parênteses, mostrou para mim e para você que Ele é capaz de caminhar conosco nas nossas ruínas, porque Ele pisou essa terra manchada pelo pecado e arruinada pelo pecado, que muitas vezes afeta a minha vida e afeta também a sua vida. Já passou por uma situação assim, meu irmão? Semelhante à do salmista? Já teve a sensação de abandono do céu? Já teve a sensação de que ruínas irreparáveis é aquele momento que você olha e diz: não tem mais jeito, e agora? Não há como reconstruir essas ruínas aqui. Aquela sensação de que aquela situação ninguém pode mudar. Essa era a sensação mais honesta que o salmista podia expressar nesse momento aqui. Talvez você esteja enfrentando algo semelhante nesse exato momento. Ou talvez você conheça alguém, está sofrendo com alguém, com algum parente, com algum amigo que está atravessando um momento de ruínas irreparáveis. Por isso o Salmo 74 nos dá uma mensagem muito importante na manhã de hoje. Geralmente todo salmo de lamentação ele era escrito numa ordem. O povo hebreu já pensava em lamentar diante de Deus numa ordem organizada. A primeira coisa que eles faziam, sabe o que é? É o que nós estamos vendo aqui nesse salmo.
Primeira coisa era um pedido de ajuda. Primeira coisa é um pedido de ajuda. Isso nos ensina algo valiosíssimo para os momentos em que nós nos encontramos olhando as nossas ruínas como irreparáveis. Primeira coisa que nós temos que fazer é pedir ajuda. E para pedir ajuda, nós temos que reconhecer as nossas ruínas. Nós temos que abraçar as nossas ruínas. Nós temos que reconhecer isso. E infelizmente também a nossa cultura não nos permite mais reconhecer as nossas ruínas. Sabe por quê? Porque nos dias que nós vivemos não importa o que está dentro, importa o que está fora, importa como se parece para as pessoas, importa a estética, importa o exterior. E estava meditando essa semana no livro do profeta Ezequiel. Inclusive, nos últimos meses eu meditei em Isaías, Jeremias e Ezequiel, os 3 profetas maiores. Eu recomendo demais isso para você. Tem tanta coisa profunda para se ouvir da voz dos profetas maiores. Eu estava meditando no livro de Ezequiel essa semana. E Ezequiel Deus estava dando através de Ezequiel uma palavra duríssima para o povo, especialmente para os líderes religiosos e profetas entre o povo. Ele estava dizendo o seguinte: vocês estão enganando o povo, porque vocês estão dizendo que há paz onde não há paz. Vocês estão apenas passando uma mão de cal nos muros frágeis que os cercam, para que a aparência seja boa. Porém, virão ventos impetuosos, e esses muros, por mais que pareçam tão belos, serão derrubados, e vocês vão descobrir quão frágeis são as proteções que vocês escolheram. Olha só, que palavra dura e que palavra direto no estômago da nossa cultura, dos nossos dias, não é? Porque é exatamente o que nós estamos fazendo o tempo todo. Muito ocupados, investindo muito tempo e investindo às vezes até muito dinheiro apenas naquilo que se pode ver, apenas na aparência, apenas no exterior. E não nos ocupamos em construir algo sólido e interior, capaz de suportar os ventos e as tempestades. Porém, o vento vem, não é? A tempestade vem. E aí não vai ser uma mão de cal que vai impedir que esse muro seja derrubado. Nós não precisamos fingir, meus amigos, meus irmãos. Nós precisamos assumir as nossas ruínas diante de Deus. Nós precisamos chorar as nossas dores diante de Deus. Outro passo importante que os Salmos de Lamentações davam, além de pedir ajuda, os salmistas descreviam o seu inimigo. Presta atenção. Leia depois o Salmo 74 completo e você vai perceber isso. Além de pedir ajuda, os salmistas diziam detalhes do inimigo que eles estavam enfrentando e tudo aquilo que aquele inimigo estava fazendo. E dizendo, dando nome para os bois, sabe? E dizendo, Deus, olha só o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com o seu povo. O pedido de ajuda era somado a uma elaboração da situação e do problema que eles estavam passando. Veja que eles não estavam querendo fugir, ou cantar uma música que os levasse para um outro lugar, e escapar das suas dores e do seu sofrimento. Não, eles estavam elaborando isso, e aonde? Na presença de Deus. E ele convida, dizendo, Senhor, volta aos teus passos para as nossas ruínas
irreparáveis. É como se ele dissesse: Deus, vem aqui me encontrar nesse lugar que eu estou. Vem aqui me encontrar nesse lugar que eu estou. Isso é pedir ajuda. Não querer escapar, mas querer se encontrar com Deus exatamente no lugar que você está. Uma outra coisa importante que o Salmo 74 nos ensina é que o salmista, ele aproveita para se lembrar de quem Deus era e do que Deus já havia feito. Na verdade, a oração dele é: lembra Deus daquilo que o Senhor fez no passado, que o Senhor que nos comprou, que nos conquistou. Lembra da tua aliança, lembra das tuas promessas. Essa é a oração que ele está fazendo, mas na verdade quem precisava lembrar era ele mesmo. Ele está trazendo à sua memória e o seu coração aquilo que podia devolver pelo menos um fio de esperança naquela situação. E ele olha para onde? Ele olha para a própria história. A própria história do seu povo. A própria história dele mesmo. Ele olha para trás. Se eu perguntasse para você hoje, meu irmão, se você está passando hoje por uma situação em que você tem essa sensação de que as ruínas são irreparáveis, eu podia fazer uma pergunta para você: será que é a primeira vez que você tem essa sensação na sua vida? Se você já passou por momentos semelhantes a esse na sua história, olha para trás rapidamente e veja tantas coisas Deus já fez, de tantas situações Deus já livrou você, tantas ruínas Deus já pegou e fez uma coisa ainda melhor do que era no passado. É verdade ou não é verdade? Se você tem vamos lá, se você tem uma história assim, levanta a sua mão. Olha só, olha ao seu redor. Praticamente todos nós. Aí nós olhamos para o nosso passado e cremos o mesmo Deus que fez no passado, o mesmo Deus que reconstruiu aquela ruína que eu achava que era impossível de se reconstruir, irreparável, Ele fez. Portanto, Ele vai fazer outra vez, porque Ele é o mesmo para sempre. O seu amor não muda. Não foi isso que nós cantamos hoje? Ele é o mesmo para sempre. O salmista, mesmo, ele olhava e não via solução. Para ele as ruínas eram irreparáveis, mas mesmo assim ele tinha fé. Ele dizia: Deus, visita as nossas ruínas irreparáveis, porque ele sabia quem Deus era. Ele sabia, pela história do povo de Israel, que foi aquele Deus que ouviu o clamor do seu povo quando era escravo no Egito e veio com mão forte, libertou aquele povo, fez aquele povo atravessar o mar aberto, deu comida, teto para o povo no deserto, sustentou aquele povo durante 40 anos no deserto, e mesmo aquele povo sendo de dura cerviz, um povo infiel, Deus sustentou o tempo todo, Deus livrou, Deus protegeu, Deus os conduziu até ali. O mesmo Deus repararia aquelas ruínas. Nós pedimos ajuda, nos lembrando em primeiro lugar de quem Deus é e daquilo que Ele já fez. Não apenas daquilo que a Bíblia, que a história nos conta, mas na sua própria história, na minha própria história, na minha vida. Coração que conhece a Deus nas suas tempestades, não é? Nas suas dificuldades. E por último, nós vamos encerrar e orar em seguida. O salmista estava ali, pisando naquelas ruínas, crendo no Deus que fez no passado, mas acima de tudo também crendo num Deus que tinha promessas para o futuro. Olha que coisa linda. Ele não apenas estava apegado ao que aconteceu no passado, mas ele sabia que haviam promessas de Deus para o seu futuro. E eu quero dizer uma coisa assim, sem medo
né? Porque, infelizmente, o que os pregadores mais triunfalistas mais gostam de dizer: Deus tem uma promessa na sua vida, né? E às vezes esse negócio é muito mal embasado, está muito mais relacionado ao que Deus pode fazer com você aqui agora, do que de fato com a maior de todas as promessas. Eu posso dizer: Deus tem uma promessa na sua vida a respeito dessa promessa que eu vou dizer agora. Deus prometeu levar você para casa. Deus salvou você para levar você para casa. E Ele vai fazer isso. Você vai talvez passar pelo vale, você vai passar por dentro da fornalha, você vai enfrentar muita coisa, mas lá no final Ele vai te levar de volta para casa e vai te entregar a recompensa que Ele preparou para você. Essa promessa vai se cumprir. Essa vai. Essa é a mesma promessa para mim, para todos nós aqui. Sinceramente, nós não precisamos de mais nenhuma. É ou não é? Não precisamos. Mas Deus, em sua graça, pode falar com você e prometer algo para você, sim. Pode. Nós vemos isso acontecendo na Bíblia e também na história das pessoas. Mas toma muito cuidado com isso. Estou falando de promessa de Deus para você, porque às vezes as pessoas leem a Bíblia e veem o que Deus prometeu para vários personagens ali e toma para si mesmo, falando: opa, é uma promessa para mim também. Nem sempre. Não é? Ou então a gente ouve muitos pregadores, né, por aí e lançando promessas sobre todo mundo, e você fala: opa, é promessa para mim, e você se agarra naquilo e vai seguindo a tua vida confiando nesse tipo de promessa. Agora, além dessa promessa fundamental e excelente, essa que eu disse que de fato é suficiente, nós não precisamos de outra. Eu sei que Deus fala com você. Eu sei que Deus quer falar com você. Se Ele não está falando, Ele quer falar com você. E se Ele já falou, né, eu digo isso por experiência, por coisas que Deus falou comigo no passado. Muitas dessas coisas se cumpriram. Eu sou tão agradecido a Deus por isso. Mas algumas também ainda vão se cumprir. E eu creio no que Deus disse para mim. Creio nessas promessas pessoais que Ele está falando ao meu coração. E eu estou firme nessas promessas. Quero permanecer firme nessas promessas. E são essas promessas, veja que essa combinação da esperança quando nós olhamos para o passado, nos lembrarmos de tudo que Deus é capaz de fazer, e de que existem promessas para o nosso futuro, e que o Deus que fez a promessa é fiel para cumprir. Isso é o que nos sustenta quando nós estamos atravessando ruínas na nossa vida. Amém? Vamos orar agora.